Olá pessoal, aqui é o Éder, contador do canal Portal do Ensino Profissional. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a ficha dependentes, algumas situações que geram dúvidas no momento do contribuinte efetuar o lançamento na declaração. Bem, estamos aí na ficha dependentes, nós temos os códigos aqui de dependentes, né? Então que vai do código 11 ao 51. Antes de nós continuarmos, eu peço aí que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Então nós vamos falar algumas situações que podem ocorrer com dependentes. Primeiro, o dependente que ele muda a dependência durante o ano. Então suponhamos que você tinha o seu filho como dependente em 2024 e lá no mês de junho você se separou da sua esposa e o dependente acabou sendo seu alimentando, né? Então nessa situação, esse dependente ele vai poder continuar sendo seu dependente na declaração e também como alimentando. É a única situação em que o dependente vai poder constar duas vezes na declaração, como dependente e como alimentando, porque houve a mudança durante o ano calendário que a gente está trabalhando, 2024. Então, essa é uma situação de mudança de dependência, pode ocorrer e você pode lançar como dependente uma parte do ano e o restante como alimentando. E, no caso, sua ex-esposa vai poder lançar também como dependente, porque a partir de junho, né, nosso exemplo, ele continuou sendo dependente da ex-esposa. Então, é a situação de mudança de dependência durante o ano calendário. A regra geral é que o mesmo dependente não pode constar em duas declarações, né? Ele pode constar em apenas uma, mas se houver essa mudança, ele vai poder. E se o dependente falecer durante o ano calendário, né? Ele faleceu, então o que acontece? Ele vai poder ser incluído como dependente na sua declaração, mesmo que ele tenha falecido em 1º de janeiro. Ele foi um dia dependente. Ele vai poder constar. Agora, se esse dependente ele estava como dependente, ele começou a receber uma renda durante o ano, aí ele quer fazer uma declaração separada, ele vai ter que deixar de ser dependente, né? Porque ele vai fazer uma declaração separada e aí ele vai colocar os seus rendimentos que ele teve. Se ele entrar como dependente, daí você vai ter que incluir todos os rendimentos que ele teve durante o ano calendário de 2024. Então, todos os rendimentos vêm aqui na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou de pessoa física, também os rendimentos isentos, toda a vida fiscal daquele dependente você vai ter que colocar na sua declaração, inclusive os bens e dívidas. Agora, a questão do filho universitário que completa 25 anos durante o ano calendário 2024, ele pode ser considerado dependente? Então, essa dúvida a gente esclarece dizendo que ele pode sim ser dependente. Então, ele fez 25 anos em 2024, mas ele é um universitário ainda, então ele pode ser considerado dependente. Então, o filho aqui é até 21 anos, né? O filho anteado até 21 anos, ele é o dependente. Se ele estiver cursando, né, a faculdade até 24 anos, tá? O código 22, nível superior escola técnica, segundo grau, até 24 anos. E qualquer idade se ele deficiência, né, tiver deficiência. Então, essas são as regras do filho. 21 anos é a regra geral. Se estiver cursando faculdade ou escola técnica até 24 anos, ou for deficiência, tiver deficiência, né, aí qualquer idade. Agora, se ele tem 25 anos, fez 25 anos em 2024, mas ele estava cursando, então ele pode continuar sendo dependente. Então, o fato dele ter completado 25 anos em 2024 não ocasiona a perda da condição de dependência de rendimentos relativa a esse ano calendário, né? No próximo, daí ele já não vai ser mais dependente, mesmo que esteja fazendo faculdade. Algumas dúvidas que tem sobre crédito educativo. Quando, por exemplo, o dependente ele começa a receber esse crédito educativo, por exemplo, o FIES, né? Ele recebe esse crédito para fazer a faculdade. Se ele perde a condição de dependente, não perde, tá? Ele pode ser considerado dependente mesmo recebendo esse crédito. Aí vai ser colocado lá na ficha de dívidas e ônus reais que ele tem esse crédito estudantil, né? Que é o FIES, por exemplo. Ele está pagando esse crédito. Outra dúvida que sempre surge é se o dependente recebe alguma herança ou doação, se ele deixa de ser dependente. Veja, não é porque ele recebeu a herança ou doação que ele vai deixar de ser dependente. Ele continua sendo dependente, só que esses valores recebidos de doação ou de herança têm que ser incluídos na declaração do titular, né, porque são bens do dependente. Outra dúvida que é bem comum é a questão da nora e do genro. Então, o casal ele não tem rendimentos próprios e é sustentado pelos pais de um deles. Ele pode ser considerado dependente? Então, a regra geral é que apenas o filho ou a filha, ainda que casados,
ou conviventes podem ser dependentes dos pais, desde que se enquadrem em uma das condições de dependência, né, que a gente já falou. Caso o filho ou a filha, que são considerados dependentes da declaração dos pais, estejam declarando em conjunto com estes, está fazendo a declaração em conjunto com os pais. Seu cônjuge ou convivente está fazendo a declaração junto, a mesma declaração, então ele vai também ser considerado dependente nessa situação. Então, suponhamos que o filho tem uma deficiência física e mora junto com os pais e é casado. Então, esse filho ele vai ser incluído como dependente dos pais. E o seu cônjuge, se ele não fizer uma declaração separada, pode fazer uma declaração em conjunto com o seu cônjuge, que seria a filha, que está incluído na declaração dos pais, então ele vai entrar também. Nessa situação, é o que ocorre, é o que é possível fazer. Nós temos a situação do irmão, né? Então a gente vê aqui o código 24 até o 26. Né? O 24 aqui é o irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, qual contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos. Então a regra da guarda judicial é até 21 anos. Passou de 21 anos, 22 anos, por exemplo, aí já deixa de ser, mesmo você tendo a guarda dele. Se ele tiver até 24 anos cursando o nível superior, né? Mesma situação lá do filho, e se ele tiver com deficiência sem arrimo dos pais. A guarda judicial, então, é exigida somente para aqueles que até 21 anos de idade. Né? No caso, sogro e sogra. Então, sogro e sogra não podem ser dependentes. Somente na situação se o filho ou a filha estiver declarando em conjunto com o genro ou a nora, desde que o sogro ou a sogra não ofira rendimentos tributáveis não superiores ao limite de isenção anual e nem estejam declarando em separado. Então, nessa situação que o sogro ou sogra podem ser incluídos. Então, em regra, eles não podem ser dependentes. A única situação é se o filho ou a filha estiver declarando em conjunto. Então, fazendo a declaração em conjunto com o genro ou a nora. E desde que o sogro ou a sogra não tenham rendimentos tributáveis ou não superiores ao limite de isenção, e nem estejam declarando separado. Aí eles podem ser incluídos. No caso do menor pobre, nós temos aqui situação também, menor pobre até 21 anos, ele pode ser considerado dependente? Ele pode, desde que esse contribuinte crie, eduque o menor pobre e detenha a sua guarda judicial. Os termos da Lei 8.069, né, que é o ECA. Independentemente de o menor vive em sua companhia ou não. Então é preciso ter a guarda judicial. Aí você tem aqui o menor pobre até 21 anos, que o contribuinte cria, eduque e do qual detém a guarda judicial, que é o 21. E o 51, nós temos a pessoa absolutamente incapaz, a qual o contribuinte seja tutor ou curador. Né? Então aqui pode ser de qualquer idade, né? Você tem que ser tutor ou curador, aí você pode incluir aquela pessoa como seu dependente. E deixei por último os pais, avós e bisavós, que em 2024 receberam rendimentos tributáveis ou não, até R$ 26.963,20. Então esse é o limite. Então, se seu pai lá recebe a aposentadoria, ele pode ser o seu dependente, mas esse rendimento dele não pode ultrapassar R$ 26.963,20. Se ultrapassar esse valor, ele vai ter que fazer a declaração separado, não vai poder ser dependente. Esse é o limite dos pais, avós e bisavós. Ok, pessoal? Então, nós esclarecemos dúvidas relativas aos dependentes aqui na ficha dependentes do Programa de Imposto de Renda 2025, ano calendário 2024. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.